Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de dezembro de 2025 e a nossa recomendação para janeiro de 2026. Começando pelo cenário macro, 2025 foi um ano marcado por uma desaceleração gradual da economia brasileira após um crescimento mais forte em 2024. O início do ano ainda foi desafiador, com inflação acima do teto da meta, mercado de trabalho apertado e dúvidas relevantes sobre a sustentabilidade fiscal, o que levou o Banco Central a manter uma postura bastante restritiva com a taxa Selic, que encerrou o ano em 15% ao ano. Ao longo dos meses, os efeitos dos juros elevados ficaram mais evidentes, especialmente ali no consumo das famílias e nos setores ali mais sensíveis ao ciclo de juros. Apesar disso, o PIB de 2025 seguiu crescendo, com expansão estimada aqui em 2,2%, puxada principalmente por setores menos dependentes da demanda doméstica, como por exemplo a agropecuária. No mercado de trabalho, observamos uma inflexão importante ao longo do ano. A geração de empregos formais desacelerou, a criação líquida de vagas veio abaixo das expectativas e a massa salarial passou a mostrar sinais de moderação. Ainda que a taxa de desemprego tenha permanecido baixa, esse movimento refletiu mais em uma redução aqui da taxa de participação do que no mercado excessivamente aquecido, ajudando a aliviar as pressões inflacionárias, especialmente nos serviços. Do ponto de vista inflacionário, o ano começou com projeções próximas de 6% para o IPCA, mas o cenário evoluiu de forma mais favorável ao longo de 2025, impulsionado pela apreciação aqui do real, queda dos preços das commodities e desaceleração da demanda interna. Ao final do ano, a inflação projetada recuou para cerca ali de 4%, criando espaço para expectativas de início de ciclo de corte de juros em 2026. Nesse contexto, o mercado de fundos imobiliários teve um desempenho bastante positivo ao longo de 2025, revertendo a pressão observada no ano anterior. Esse movimento foi sustentado por três pilares principais. Número 1, os valores dos fundos extremamente descontados no início do ano. Número 2, uma melhora consistente dos indicadores operacionais dos fundos, especialmente no segmento de tijolo. E 3, a manutenção da isenção de imposto aqui de renda para pessoa física, que seguiu sendo um fator ali fundamental de suporte para o setor. Falando agora especificamente da performance, dezembro de 2025, nossa carteira recomendada apresentou uma alta de 2,7%, contra uma alta de 3,1% do IFIX no mesmo período. Já no acumulado do ano, a carteira apresentou uma alta expressiva aqui de 23,5%, superior ao índice aqui que registrou uma alta de 21,2%, surfando esses três pilares que a gente mencionou anteriormente. Entrando nas alterações da carteira para janeiro de 2026, realizamos alguns ajustes táticos importantes. Reduzimos parcialmente as posições em alguns fundos que apresentaram forte valorização e bom carrego ao longo de 2025, com o objetivo de realizar parte dos ganhos sem alterar nossa visão construtiva de médio e longo prazo para esses ativos. Na outra ponta, reforçamos a exposição em fundos de crédito indexados à inflação com perfil high grade. Aumentamos as posições em fundos que negociam com leve desconto em relação ao valor patrimonial e apresentam taxas implícitas atrativas, próximas ali de IPCA mais 9%, IPCA mais 10% ao ano. Entendemos que esses fundos oferecem uma relação bastante favorável, especialmente em um cenário potencial de fechamento gradual aqui da curva de juros ao longo de 2026. Além disso, aumentamos a exposição em fundos de galpões logísticos, com ativos de alta qualidade, elevada taxa de ocupação e boa previsibilidade de renda, sustentada por contratos de longo prazo. Esse movimento reforça a nossa visão positiva para o setor logístico, ainda que parte do setor já negocia ali mais próximo do seu valor patrimonial. Como resultado dessas movimentações, nossa carteira para janeiro passa a contar com 17 fundos, mantendo uma alocação equilibrada entre crédito e tijolo. A carteira apresenta um dividend yield médio ponderado aqui de 11,5% ao ano, com desconto médio em relação ao valor patrimonial e uma diversificação setorial que inclui fundos de recebíveis, galpões logísticos, lajes corporativas, shopping center e renda urbana. Olhando para 2026, nossa visão é de um cenário macroeconômico mais construtivo, com o início do ciclo de queda da taxa Selic. Ainda que os juros devam permanecer em patamar elevado por algum tempo,
a tendência de redução da volatilidade e melhora do ambiente de ativos de risco deve favorecer uma reprecificação gradual dos fundos imobiliários, especialmente de alguns fundos de tijolo que ainda negociam com um desconto relevante em relação ao valor patrimonial. Diante disso, nossa estratégia seguirá sendo seletiva, aumentando gradualmente a exposição a esses fundos de tijolo ao longo desse ciclo, sem movimentações abruptas, sempre com foco aqui na qualidade dos ativos, previsibilidade do fluxo de caixa e boa execução por parte dos gestores. E é isso, pessoal. Para mais detalhes sobre a composição da carteira, racional das movimentações e perspectivas para os próximos meses, convidamos vocês a acessarem o relatório completo no site do BTG Pactual. Um grande abraço e até o mês que vem.